Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. O Nino White aqui e hoje vamos para mais um deck profile de Royal Paladin, tá? Já com o suporte novo da Clan Collection, tá bom? Lista focada em Seekers e Geo Knights, beleza? Curta, compartilha, se inscreva no canal, vamos chegar a meta de 150 inscritos, tanto para me trazer mais conteúdo de Vanguard para vocês, tá? Pra gente poder bater mais metas, beleza? Vamos lá? Vamos começar pela nossa starter. Na lista eu estou usando o Bartgal, tá? Efeito padrão de starter, quando o Manit é raid por cima dele, você dá um draw. Se você seria o segundo jogador, você pega um Kick Shield para sua mão, beleza? Sem muito segredo aí no starter, vamos para a nossa linha de triggers, tá? Eu estou rodando 2 Heals normal, que seria Yggdrasil Mayday Lane, e 2 Heals novos, né? Que são a novidade da box, tá? Que é o Innocent Ray Dragon. Bonitão ele aí, tá? O foil dele veio muito bonito das cartas da Collection, tá? E ele tem o seguinte efeito, tá? Ele tem um alto quando a Sunit é colocada no Guard Circle da sua mão. E você não dá raid de grade 3 ou maior. Durante essa batalha, você pode fazer os seguintes efeitos, tá? O primeiro efeito dele é o seu Vanguard ganha mais 10.000 até o final do turno. E o segundo efeito é você escolhe uma unit do oponente e ela ganha crítico menos 2, tá? Então ela tira os críticos da unit até o final da batalha, tá? Esse é o efeito padrão, como no vídeo de review, tá? Que tem aqui no canal explicando os efeitos. Todos os dias da Collection vieram com esse efeito, tá? E ele tem um segundo alto quando essa unit é colocada na rearguarda da sua mão e você não tem cartas na sua damage zone. Você pega a carta do topo do seu deck e coloca na damage zone, tá? Lembrando que não é contado como damage check, tá? Então, se você revelar a carta do topo e for um trigger, tá? Esse trigger não vai acontecer, tá bom? Não vai combar. Então, estamos aí com os nossos 4 rios. 4 PGs, né? Que é a Flash Shield Zeut. Feito padrão de PG, tá? Descarta uma carta da sua mão e você faz um efeito de sentinela negando o ataque do oponente, tá? Sem muita novidade na linha de triggers, tá? Rodando 8 críticos, tá? Totalizando 4 heals, 4 draws e 8 críticos, tá? 4 Epona e 4 Liel. Pra dar uma boa agressivada no deck, tá? E fazer uns números bem bacanas aí em questão de colunas, tá bom? Para a linha de grade 1, eu tô rodando 2 Pongal, tá? Porque a linha de Ting Saber, né? Ele é um deck específico que pede Soul. Então, colocar Pongal aí na lista é uma carta que vai me ajudar bastante. Porque quando ele entra na mesma coluna de uma unit, ele faz Soul. E se a Soul que veio pelo efeito dele for um trigger, ele vai ganhar um power considerável aí de mais 5.000, tá bom? Eu tô rodando 2 Pongal. Tô rodando 3 Lúcius, né? Que é o Knight of Exemplar e Sword Lúcius, tá? Lúcius também tem um efeito muito interessante, tá? É uma carta aí que já é um pouquinho antiga, tá? No que saiu no formato, mas ele é muito bom em qualquer deck que mexe com Soul. Quando você dá raid de um grade 3 ou maior no seu Vanguard, você pode enviar essa carta do seu campo para a sua Soul. Você compra uma carta e dá a call de uma carta da sua mão para campo, tá? Então, além dele fazer Soul, né? Você compra uma carta e chama uma para ativar algum dos efeitos, tá? Muito interessante aí, eu achei para colocar ele na lista. Nós temos duas Mórbidos, tá? Que é a Charging Jewel e Knight Mórbidos, tá? O efeito dela é muito bom também, tá bom? Ela tem um Act na Real Guard. Você paga Counter Blast 1, escolhe uma normal unit da sua drop zone e volta pro fundo do seu deck. Você faz um Soul Charge. Ativando esse efeito, você vai escolher uma unit de Joyok Knight no nome para ganhar mais 5.000 até o final do turno, tá? Então você pode escolher até ela mesma caso você não tenha outra Joyok Knight no seu campo. Então muito legal também o efeito dela, tá? Ela tem um segundo alto, tá? Seria Vanguard e Rearguard. Quando uma unit é colocada por cima dela, você compra uma carta, ou seja, você dá um draw. Então muito interessante também o efeito dela, tá? E para finalizar a nossa linha de grade 1, não poderia faltar o nosso buscador, né? Que é o Laurel Knight Sicilus, tá? Feito de buscador, quando ele é colocado da sua mão, você vai olhar 5 cartas do topo do seu deck, vai buscar por um grade 3 e adicionar na sua mão.
Ele tem um contínuo Vanguard de Jaguar durante o seu turno. Se você não tem carta Cecilco na sua Damage Zone, ele vai ganhar mais 5.000. Totalizando aí as 4 cópias dos Cecílios na lista, tá? Então essa seria a base de Grade 1. Agora vamos para a lista de Grade 2. De Grade 2 eu uso as seguintes cartas, tá? Tô usando 2 Absolute Blade Knight Livarot, tá? Efeito do Livarot, tá? Uma carta muito boa, recomendo em qualquer lista de Royal, tá? Pelo fato dele buscar mais uma carta. Ele tem um alto Vanguard de Jaguar. Quando a Sanity é colocada da sua mão, você apaga Counter Blast 1, procura no seu deck por um Grade 2, especificamente um Grade 2, tá? Dá call em uma Open Here e embaralha o seu deck. Se você não tem carta específica na Damage Zone, você pode pagar uma Soul, tá? Como o deck trabalha bem com Soul, esse segundo custo de Soul se torna um benefício, né? Porque você não vai gastar tanto recurso assim para fazer ele, e por isso que eu coloquei 2 cópias, tá? Na lista eu coloquei também, tá? 2 Greatsig Baron, tá? O Baron tem uma função muito legal nessa lista, tá? Que ele dá 5.000 para qualquer unit que tá batalhando, tá? Pelo efeito dele, que ele tem um alto uma vez por turno. Quando outra unit ataca, tá? A unit ganha mais 5.000 até o final da batalha, tá? Se a unit ganhou 5.000 for um grade 3, não especifica a Vanguard, você pode pagar Counter Blast 1, tá? Retirar ele e a unit vai ganhar crítico mais 1. Então, exemplo, em combos, até com um Ting Saber mesmo, você vai bater com o Ting Saber vai ganhar mais os 5 dele, você vai pagar um Counter Blast, retirar ele e ele vai bater com crítico 2, tá? Então ele serve para dar uma boa agressivada no deck aí. 2 cópias é o suficiente, até porque você pode reaproveitar esse efeito, tá? E ativar mais de uma vez. Seguindo para a linha de Grade 2, eu uso 2 Hyddoll Bragger Akane, tá? Justamente a Akane para combar com o Pongal, né? Porque você vai chamar o Pongal, você vai montar uma coluna de 21.000 para bater, tá? E vai dar o Soul Charge. Então você vai fazer um plus muito interessante aqui, fazendo um número mágico para poder agressivar também, tá? O efeito da Akane, ela tem um alto Vanguard Real Guard, tá? Quando a Sonity é colocada, não específica da mão, então você pode chamar ela com Livarot, como combo, por exemplo, tá? Você vai procurar no seu deck por um Pongal, dar call nele para Real Guard e embaralhar o seu deck. Ela tem um segundo contínuo Vanguard Real Guard durante a batalha que a Sonity é boostada por uma High Beast, tá? Vai ganhar 3.000 durante a batalha, tá? Então ela vai bater 21 sendo boostada com Pongal. E se você for rodar ela em outras listas usando o High Beast, né? Em Royal tem vários aí, tá? Um exemplo, o Wing All Brave mesmo é um High Beast. Ela vai ganhar mais 3.000, tá? Então, muito bacana aí o efeito da Akane, tá? Continuando aqui na linha de Grade 2, tá? Eu uso 3 da Explode Jewel Knight Lyle, tá? Lyle também tem um efeito muito interessante, tá? Ela tem um alto, quando a sua unit ataca, você pode escolher 2 normal units da sua drop zone e voltar pro fundo do seu deck. Você faz um Soul Shard e ela ganha mais 5.000 até o final da batalha, tá? E ela tem um segundo alto Vanguard Jaguar. Quando outra unit colocada por cima dessa unit, a unit entra com mais 10.000. Então ela comba de várias formas, tanto nesse deck, tá? Ou em outras listas também, tá? Uma carta muito boa aí. E agora vamos ao boss, né? Principal da lista, que seria 4 Blaster Blade Seeker. O Blaster Blade Seeker ele veio maravilhoso, veio muito bonito, tanto em questão de foil, questão da arte que foi reaproveitada do zero. Eu gostei bastante dessa arte, tá? E ele tem o seguinte efeito, tá? Ele tem um alto, tá? Quando você unit colocada da Vanguard de Jaguar, você vai descartar uma carta da sua mão, escolher uma unit da linha de frente do oponente e vai retirar. Efeito clássico do Blaster Blade aí, tá bom? Se o seu Vanguard for um Seeker, tá? E for de mesmo grade, tá? Que essa unit, ou seja, se os dois forem de mesmo grade, o Vanguard o crítico dele vai se tornar 2 até o final do turno. Ou seja, você pode usar tanto com ele, tá? No Vanguard, se o oponente for um grid 2 já, ou no raid de qualquer Seeker, né? Atualmente teria ele e o Ting Saber, tá? Então, nessa condição, a unit vai ganhar um crítico mais 1, tá bom? E ele tem um segundo alto aí na Real Guard. Até o final da batalha que a sua unit atacou e você não deu raid nesse turno, você volta essa unit pro fundo do seu deck e compra uma carta. Tá muito interessante aí, rodando 4 cópias, tá? Do Blaster Blade Seeker, encerrando a nossa linha de Grade 2, tá bom? Bem bonitão ele aí. Seguindo para a nossa linha de Grade 3, tá? Eu tô usando 2 Swordman of Explode Flames Palamets, tá? O Palamets tem uma função muito interessante nessa lista, tá? Que pelo fato dele fazer uma soul, né? E acumular poder
conforme o número de souls que você vai gastando no turno. Então ele é uma carta que comba muito bem com o Ting Saber mesmo, que usa bastante soul, tá? Ele tem um alto da Vanguard e Reguard, quando você é colocado você vai fazendo Soul Shard. E ele tem um segundo alto da Vanguard e Reguard. Quando uma carta vai para a Drop Zone da sua Soul durante esse turno, ele vai ganhar mais 5.000, tá? Então é acumulativo, então se você der uma Soul ele vai ganhar 5, duas ele vai ganhar 10. E quanto mais Soul você gastar nesse turno, o ataque dele vai aumentando, tá? Interessante aí, Palametes também. Seguindo aqui, tá? Eu uso 3 cópias da Pure Heart Heroic Knight Ashley, tá? Ashley vem com uma função de deixar a lista bastante agressiva, tá? Porque você consegue dar mais de um ataque no turno, para ter um alto Vanguard e Reguard. Até o final da batalha que o Sonich atacou, tá? Você vai pagar Soul Blast 2 procurar no seu deck por uma Grade 2 ou menor de Heroic Knight, vai dar call para ela na Reguard e embaralhar o seu deck, tá? Se a Sonich está no Vanguard, você vai chamar duas ao invés de uma, tá? Então muito interessante porque você vai ter um múltiplo ataque, né, no seu turno, e vai proporcionar aí uma boa agressividade contra o adversário, tá? Ela tem um segundo alto, tá? Vanguard e Reguard, quando outra unit é colocada por cima dela, tá? Mesmo efeito de Heroic Knight, você vai pagar Counter Blast 1. A unit que entrou vai entrar com crítico mais 1 até o final do turno, tá? Então muito interessante aí o efeito dela, fazendo uma boa agressividade no deck. E vamos para o nosso boss da lista, né? Carta principal dessa lista, que seria o próprio Ting Saber Dragon. Muito esperado aí por mim, demorou bastante para ele chegar, porque essa coleção já saiu já tem um tempo já, mas antes tarde do que nunca, não é mesmo? E vamos ao efeito do poderoso Ting Saber Dragon, tá? Ele tem um alto, quando a sua unidade é colocada no Vanguard, você vai pagar Counter Blast 1, procurar no seu deck por um Blaster Blade Seeker, vai dar caldo ali na Rearguard e embaralhar o seu deck. O Blaster Blade entrando por esse efeito, ele vai ganhar mais 10.000 para cada Force Maker que você tem. Então aquele famoso efeito de Stickmate, né, que você vai buscar a peça da Legion igual o clássico, tá? Para você ativar o efeito e fazer a Legion, tá bom? E vai trazer ele com poder pelo número de gifts que você tem, tá? Então, muito interessante esse efeito, porque o Blaster pode entrar com 10.000 se você tiver um gift, 20. Então, quanto mais gifts você tiver, né, é o power que ele vai ganhar no turno. Então, muito bacana aí o efeito dele, tá? Ele tem um segundo efeito, ele tem um alto. Até o final da batalha que a sua unidade atacou e você não deu raid nesse turno, tá? Isso é um ponto muito importante. Você vai pagar Soul Blast 3, você vai escolher 4 cartas da sua Drop Zone e retornar para o seu deck. Não específica, normal, Unity ou Triggers, tá? Você vai procurar por um Ting Saber Dragon do seu deck, dar raid em stand e embaralhar o seu deck, tá? Então, essa carta veio completamente homenageando, né? A era de Legion, né? Porque ela em si é uma própria Legion, tá? Mesclando com o efeito de standard clássico dele. Então, muito interessante, muito bacana o efeito do Ting Saber, tá? Agora eu vou dar exemplos de combos aí pra vocês, tá bom? E as revisões finais da lista, tá? Bom, então aqui dando como exemplo um dos turnos que você vai ter com a lista, tá? Eu vou dar raid do Ting Saber, chamei o Baron pra back, tive o efeito do Palametes colocando ele na rear, ele vai fazer um Soul Shard, tá? Aí provavelmente você vai ter mais Soul no seu turno para você poder ativar o efeito, né, do Ting Saber. Então você vai ter aí mais umas 2 a 3 cartas que é o recomendável na sua Soul para você poder ativar o efeito dele, tá? Sem ter problema nenhum, tá bom? Você vai ter um múltiplo ataque aí com a Ashley também, tá? Que você pode fazer. Então o deck te proporciona muitos recursos, tá? Então você tem muitas formas aí de fazer o seu turno, tá? Você pode bater primeiro com a Ashe, ativar o efeito, tá? Depois recuperar Soul. Você pode bater com Vanguard também, para você poder fazer o drive, depois ativar o efeito para poder standar ele dando raid por cima e chamar o Blaster. Então você tem muitas formas aí de fazer um turno bem bacana aí. Lúcius que você vai mandar ali para Soul, vai comprar uma e chamar uma carta no campo. Então vem bem bacana aí. Não só esse, mas outros combos também, tá? A Canipongo que você vai ter para você poder fazer recurso de Soul. Você tem a Lyle para você poder bater e recuperar cartas da drop pro deck e gerar Soul também. Então basicamente o deck ele gera muita Soul, tá? Para você poder ativar os efeitos e não ficar sem recurso, tá? Durante a partida, tá bom?
Agora vamos à revisão da lista e as minhas considerações finais, tá? Usando 4 Ting Saber Dragon, 3 Ashley, 2 Palameds, vou colocar um pouquinho mais para baixo, 4 Blaster Blade Seeker, 3 Lyle, 2 Akane, 2 Livarote, 2 Baron, 4 Cicilos, 2 Mórvidos, 3 Lúcius, Pongo. Linha padrão de triggers, 4 Heals, 4 PG Draw e os 8 críticos. Então essa é a nossa lista, tá? Com o starter aqui. Essa lista ela é uma lista bem agressiva, tá? Você consegue dar múltiplos ataques no turno, tá bom? Proporcionando aí uma boa agressividade. Mesmo o Ting Saber não standando, né? Fazendo superior de primeiro raid, ainda assim ele consegue botar uma pressão considerável, tá? No seu turno. E a Ashley e o Palameds ajudam bastante nessa pressão. Beleza? Bom, galera, essa foi a decklist, tá? Espero que tenham gostado. Obrigado por terem assistido até aqui, tá? Não deixem de acompanhar o canal. Vai ter bastante conteúdo aí de Vanguard para vocês, tá bom? Desejo um ótimo final de ano a todos, tá? Feliz ano novo, boas festas e até ano que vem. Valeu, tchau, tchau e fui. Stand up, Vanguard.